Programa O Meu Negócio, compartilhando experiências. No programa de hoje, vamos conversar com Luiz Carlos Sartori, Lucasa Construtora, e também com a arquiteta Alissa Sartori. O programa O Meu Negócio na sua edição número 7, sempre com apoio na produção da Lisiane, do David, da equipe técnica, com Vini e com meu amigo Fábio Jäger. O programa O Meu Negócio tem sempre o apoio de Leopoldo 47, Seu Bar, Doce Bar, movidos por bons momentos e feito de histórias. Cindy Lojas Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Construtora Privilege, há 10 anos, Uniconforto e Eficiência. Ligue 3011 72 72. Capel Imóveis, vendas, locações e financiamentos imobiliários. Lajado e Venâncio Aires. Motomecânica, novos, seminovos, locação de veículos. Black Contabilidade, serviços contábeis com segurança. Há 25 anos presta serviços na área da contabilidade. Casa Nostra, confira a linha de personalizados. Sugestões para presentes corporativos e o famoso amigo secreto. Solar Sul, energia solar produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. Um abraço especial para o Leonardo e toda a sua equipe da Solar Sul. Também apoio especial de Richter Group. Conheça o 386 Business Park. Um espaço pensado para as pessoas. Tudo bem contigo, Luiz Carlos? Tudo bem, boa noite a todos os ouvintes da Rádio A Hora. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande poder falar um pouquinho sobre a minha vida e um pouquinho sobre a minha empresa, a Lucasa Construtora. Tudo bem, Alissa? Tudo certo, obrigada pelo convite. Vamos trocar uma figurinha de arquiteto com engenheiro, né? Sartori, eu tenho boas lembranças da família Sartori. Vamos falar um pouquinho de Sério, do teu pai, dos teus tios. Acho que é uma história bastante interessante para a gente começar. Pode ser, Luiz Carlos? Pode, sim. Bom, como tu falaste, eu nasci e me criei em Vila Sério, antiga, hoje município de Sério. Eu sou casado, eu tenho a minha esposa se chama Castiana, eu tenho 2 filhos. A Alissa, que está aqui ao meu lado, arquiteta, tem outro filho que se chama Renan e está fazendo faculdade de Engenharia Civil na Univates. Também tenho mais 4 irmãos, tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Tenho 2 irmãs que trabalham comigo, a Maristela e a Graziella. E tenho 2 irmãos, o César, Antônio César, mora em Sério ainda hoje. O que ele faz em Sério? Ele está aposentado, ele é caminhoneiro, dirige caminhão, né? O negócio que o meu pai tinha, ele continuou, né? Que legal. Mas já está aposentado, mas continua trabalhando também, né? Tu é filho do Jurandir, né? Sou filho do Antônio Jurandir. Antônio Jurandir. Eu me lembro do teu pai, também lembro principalmente do Jaime, né, e do Jandir, na época da J. Sartori Companhia Limitada. Empresa de ônibus J. Sartori. Inclusive eu fui cobrador de ônibus muitos anos. Cobrador? Fui cobrador de ônibus muitos anos, nas férias. Levantava às 5 horas da manhã aí no inverno, frio, com o Jaime, né? Sempre trabalhei com o Jaime. Então, naquela época, as férias do colégio eram longas. A gente tinha, no inverno, 60, 70 dias de férias. Hoje é só 15 dias, né? Tu estudavas aonde? Eu estudei lá no Colégio Estadual Pedro Albino Miller, até a 8ª série. Lá em Sério. Lá em Sério. E como é que era a escola? Era de boa qualidade? Escola de boa qualidade, professores muito bons, professores ótimos. Foi uma boa base que a gente teve lá também. Eu faço questão de falar da parte educacional, principalmente quem vem, como a gente, vem do interior, porque a nossa educação é um grande diferencial, eu pelo menos penso assim, dos empreendedores. Contigo também dá para dizer isso? Olha, dá para dizer, porque a gente traz sempre coisas muito boas do interior, né? Muito bom. Eu me lembro, tu chegasses a residir ali no escritório do seu José Kreutz, ou não? Morei um ano ali. Isso. Quando eu vim para Lajeado. Eu fiz o 2º grau no Colégio Alberto Torres.
E o primeiro ano que eu fiquei em Lajeado, como a minha mãe e meu pai eram clientes deles e amigos, né? Acabei morando o primeiro ano ali na casa do seu José Kreutz e dona Lídia Kreutz. Na Carlos Sete Filho. Na Carlos Sete Filho, Sabe que ali 188. Exatamente, foi meu primeiro trabalho ali. Pois é, tu me disseste antes aí, né? Exatamente. Então a gente deve ter se encontrado há muitos anos atrás ali, né? Faz um bom tempo, né? É. Eu me lembro que a casa do seu José era uma casa grande, tinha praticamente bem estruturada, tinha o negócio da dona Lídia, ela trabalhava com casa de noivas, né? Sim, ela tinha casa de noivo nos fundos, né? Exatamente. Era E embaixo, no subsolo, no porão, era o escritório de contabilidade. Eu sempre fui um rapaz meio alto, né? Eu, de vez em quando, eu batia a cabeça nos pilares do escritório, mas era bom trabalhar ali. Sim. E a casa ficava em cima, né? Outra coisa, os ouvintes, a gente está relembrando uns detalhes importantes. Os ônibus, eles na realidade eles faziam um transporte de pessoas, mas de notícias, eles levavam informações, o correio. Era impressionante um papel social que os ônibus tinham, digamos assim, na década de 70, década de 80. Tu chegou a vivenciar isso de levar documentação para o interior? Ou pegasse essa fase? Sim, quem sempre fazia esse trabalho normalmente era meu tio Jande, né? Ele tinha uma mala lá e enchia aquela mala de encomendas, que eles chamavam, né? Exatamente. Encomenda, manda lá. Então, tudo que era nota fiscal vinha para os escritórios de contabilidade, serviços bancários, não existia banco no interior, então mandavam maços de dinheiro, inclusive, né? E o meu tio que trazia isso depositava nos bancos aqui em Lajeado. O teu pai ele também tinha casa comercial lá em Sério, né? Sim, tinha casa comercial. A minha mãe, que era a empreendedora da família, vamos dizer assim, né? E como é que é o nome da dona? Dona Nelsa, Dona Nelsa? mora aqui no bairro São Cristóvão, está com 87 anos, né? Tá bem a dona Nelsa? Ela tá bem ainda, pela idade dela, ela tá bem, tá forte ainda. Alissa, qual é a sensação de a gente ficar conversando, contando histórias, digamos assim, um pouco mais antigas, para não dizer assim, dessa importância da família Sartori, teu pai? O que ela foi importante para a base de formação da tua vida profissional? Eu acho que é bacana assim essa história, essa vivência do interior, né? Então, meus pais sempre comentam como é que era antigamente, a diferença de hoje em dia, né? Então a gente vê claramente que a gente vai evoluindo, o mundo vai mudando, mas é bem bacana para ver como era diferente antigamente, né? Eu escutar essas histórias. Tu formastes em arquitetura aqui em Lajeado, Univates? Isso aí. Me formei faz 4 anos. O que tu fala da qualidade do curso de arquitetura? Qual é a tua referência? Foi positivo? Como é que foi essa experiência aqui na Univates? Sim, foi bem positiva. Na verdade, assim, eu entrei no curso sem muita expectativa, né? Mas me surpreendi bastante. O curso é muito bom, né? E o pessoal comenta muito, né? Um curso bem forte, bem bom. O que te inspirou a fazer? É uma pergunta meio óbvia. O pai é dono de uma consultora, mas assim, a inspiração de fazer o curso de arquitetura tem a ver com o negócio da família? Não sei se teve muito a ver, mas a gente escutava isso nos almoços de meio-dia, então era tudo sobre construção, então a gente já tinha uma base, entre aspas, né? Porque eu ouvia muito falar sobre algumas coisas, então, querendo ou não, acabou levando para esse caminho, né? Luiz Carlos, tu fizesses a engenharia, né? Uhum. Aonde que tu estudaste? Eu fiz faculdade na PUC, em Porto Alegre. Que legal. A PUC é uma senhora de uma universidade, não precisa nem cartão de apresentação. E como é que foi essa experiência, um moço de sério fazer engenharia na PUC? Não foi fácil, mas eu sempre me virei sozinho, né? Então, morei 2 anos na casa de um tio meu lá também e pegava ônibus todo dia, né? Ônibus lotado, tinha que às vezes empurrar o povo para poder entrar no ônibus, né? Sempre foi bem difícil, mas tudo que é difícil tem o seu valor, né? Tu escolheu a engenharia, qual é o motivo? Olha, isso foi acho que uma inspiração na infância já da minha família, dos meus tios, me davam brinquedos para brincar com construção, né? Então começou por aí, né? Tu nunca, na época, tinhas interesse de continuar o negócio da família? Eu até tinha, mas depois, como eu me formei em engenharia e
Eu até voltei uma época ali em sério ali, conversei com meu pai, mas meu pai disse, não, tu fez faculdade de engenharia, eu acho que o negócio de caminhão não é contigo, né? Então, comecei a me preocupar mais em partir para uma profissão que eu já tinha me preparado, né? Antes de montar a Lucasa, no próximo bloco a gente vai falar da empresa, como é que foi o surgimento de uma consultora no mercado extremamente exigente, que é o mercado competitivo aqui em Lajeado. Tu tivesse alguma outra experiência profissional antes que tu consideras assim relevante? Sim, em Porto Alegre eu fiz estágio durante 2 anos em construtoras lá, né? Trabalhei em setor de orçamentos, então fiz orçamentos de obras grandes e depois eu trabalhei em construtora mesmo em Porto Alegre. Trabalhei numa construtora lá, acabei construindo 3 agências do Banco do Brasil e 2 igrejas. Um Banco do Brasil lá, 2 bancos do Brasil lá nas Missões e um em Santa Catarina. E as igrejas ali perto de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Eram igrejas... Dos Mormons, Entendi. da Assembleia de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Tu te lembra dessa... Me lembro. Foi... Curiosidade, esses projetos, eles vinham prontos já? Tu tinha praticamente que tocar a obra, é isso? Vinham prontos, a construtora ganhou uma concorrência, uma licitação, né? Então foi um convite até, essas obras foram mais convite. Banco Brasil tinha licitação, mas as igrejas foi convite. Então eu fui o engenheiro encarregado de construir, fui contratado para construir essas obras. Se tu pudesse dar um desenho assim de o que foi o grande aprendizado para o teu negócio hoje, já faz algum tempo, que tu desenvolveu tendo essa experiência de trabalhar nessa construtora? Olha, eu acho de tudo um pouco, né? No início, no setor de orçamentos, a parte de analisar projetos e esmiuçar, fazer o orçamento, detalhar, fazer o cálculo. Então, isso me ajudou muito a calcular custos de obra, né? E depois a parte de execução, que é uma parte que eu gosto muito. Então, eu visitava semanalmente essas obras que eu fiz nas Missões, Banco do Brasil. Eu ia toda semana de carro de Porto Alegre até nas obras. Ia de manhã cedo e voltava de noite. A área da engenharia, assim como outras profissões, tem uma área de especialização, né? Tem a parte estrutural, tem a parte de cálculos, assim. O que tu considera o teu ponto forte? O meu ponto forte, eu acho que é a fiscalização e administração de obras, que é o que eu mais gosto. Tu gosta de estar no meio do canteiro de obras, no meio da confusão. Cálculo estrutural, eu contrato um engenheiro para fazer o cálculo para mim, né? Eu prefiro porque eles são mais especializados. São especialistas, né? É, isso aí. E tu te considera assim um bom gestor de obras? Eu me considero um bom gestor de obras. Sangue de italiano, né? Alissa, me diga uma coisa. Eu sei que tu presta serviço, tem a tua empresa, mas tu acaba prestando serviço para a Lucasa. Como é que é uma relação profissional e de família? Vocês conseguem unir, diferenciar? Como é que funciona isso? Então, eu justamente tenho meu escritório separado da Lucasa, para não ter esses conflitos de família, que a gente sabe que existe, né? Querendo ou não, né? Como a gente tem muita intimidade, às vezes acaba brigando, né? Normal, qualquer família. Mas a gente sempre se acerta, a gente tenta conversar, né? Para tentar levar a Lucasa para um outro patamar, né? Então, a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Como as coisas vão ficando diferentes, a gente tem que estar ali se adaptando e tentando melhorar. Qual é a grande inspiração tua na área da arquitetura? Pergunta difícil. Eu sempre procuro olhar bastante referencial e eu tenho assim alguns gostos particulares, né? Eu gosto de muita coisa, então às vezes eu acho muito difícil tu conseguir unir todos esses gostos em alguma coisa. Então é complicado, mas a gente gosta de muita coisa. Hoje a gente percebe que existe uma possibilidade de espaços menores, então a criatividade e a possibilidade de usos, um bom arquiteto realmente ele faz a diferença. Dá para dizer isso, não? Sim, sim. Muito bem, estamos trocando figurinhas. Luiz Carlos Sartori, de sério para o mundo, né, Luiz Carlos? É isso aí.
tu veio de sério, eu andava... Eu acho que eu não andei. Eu andei mais no Canudos. Vocês, uma época, adquiriram, Canudos. né? A família adquiriu depois de um tempo, Canudos, a né? empresa J. Sartori adquiriu a empresa de Canudos. Eu passeava muito para o interior, lá para Forquetim, para Canudos. Eu usava a empresa Autoaviação Canudos. Estamos trocando figurinhas. Luiz Carlos Sartori, Lucasa, construtora, e Alissa Sartori, arquiteta. O programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, sempre tem um apoio de Construtora Privilégio, há 10 anos, Uniconforto e Eficiência em obras residenciais e corporativas. 3011-7272. Capel Imóveis, vendas, locações, financiamentos imobiliários, Lajeado e Venâncio Aires, capelimóveis.com.br. Leopoldo 47, seu bar, Doce Bar, movidos por bons momentos e feito de histórias. Cindy Lojas, Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas. Motomecânica Volkswagen, Black Contabilidade, serviços contábeis com segurança, trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. Richter Group 386 Business Park, o seu espaço na 386, BR 386. E Casa Nostra, maior estoque de vinhos espumantes do Vale do Taquari. Fábio Jäger, voltamos já. Leopoldo 47, movidos por bons momentos e feitos de histórias. Chega mais que de terça a domingo, o teu lar Doce Bar tá na área com 14 torneiras de chopp bem gelado, coquetéis clássicos e releituras. E claro, uma culinária saborosa e descomplicada de lamber os dedos. Toda quinta-feira com música ao vivo. Nesta semana com Iago Chapuz. O Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$ 135 mil com apenas R$ 5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992 44 1500 ou acesse capelimóveis.com.br. Construtora Privilégio. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. Quando você diz sim para a energia solar, você diz sim para o futuro. Entre em contato com a Solar Sul Energia Solar e economize até 95% na sua conta de luz. A Solar Sul tem matriz em Taquari, no Rio Grande do Sul, e filiais em Teutônia e Charqueadas, e mais de 1.000 usinas solares instaladas em todo o solo gaúcho. Solar Sul, produzindo a energia do futuro para mudar sua vida hoje. Viva o Natal no Minchen, um mês de programação especial para você e sua família. Nesta quinta, às 18h30, show com a Super Banda Santa Cruz. Às 19 horas, chegada do Papai Noel com soldadinhos de chumbo, duendes e malabares. Às 20 horas, coral e grupos folclóricos do Centro Cultural 25 de Julho. Venha ver, viver e celebrar a magia desta época num complexo feito para você e sua família. Viva o Natal no Minchen. Restaurante Subway Lajeado. Vamos montar novas possibilidades juntos? A promoção mais gostosa desse Brasil todinho está rolando todo dia 30 nas lojas Subway de Lajeado. Comprando um sub de frango defumado com cream cheese de 15 centímetros, você leva outro de 15 centímetros totalmente grátis do mesmo sabor. Subway Lajeado. Como quiser, onde você quiser. Rádio A Hora 102.9. O Meu Negócio, compartilhando experiências.
De volta com o programa O Meu Negócio, compartilhando experiências, Alissa e Luiz Carlos Sartori, Lucasa Construtora. Programa O Meu Negócio com apoio de Richter Group. Conheça o 386 Business Park, um espaço pensado para as pessoas. Fale com a equipe do Juquinha, da Josi, todo o pessoal da Richter Group. Black Contabilidade, há 25 anos, presta serviços na área contábil. Trabalho transparente, cultivando parcerias duradouras. Grazi e toda a sua equipe. Casa Nostra, conheça a linha de pães, panetones, pizzas, uma referência no Vale do Taquari. Motomecânica, novos, seminovos, lubrificantes e locação de veículos. Consultora Privilégio, há 10 anos, une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativas. Lajeado 3011-7272. Cindy Lojas Vale do Taquari, certificado digital é no Cindy Lojas 3710-2080. Leopoldo 47, seu bar, Doce Bar. E Capel Imóveis, vendas, locações e financiamentos imobiliários, Lajeado e Venâncio Aires, capelimóveis.com.br. E o Zé Beto, como anda? Zé Beto aí, falei do meu outro irmão que era caminhoneiro e não deu oportunidade, mas o Zé Beto é mais conhecido que eu aqui em Lajeado, jogador de futebol aí, famoso aí, muito conhecido no esporte, né? Trabalha com academia, né? Academia alternativa, lá já tem há uns 30 anos, academia. Ele trabalha ali na Rua Ceará. Na Ceará também, Ceará, né? Perto do teu escritório, um pouquinho para lá. É, um pouquinho para cima, ali do lado da casa da minha mãe ali. Que legal. Então vamos lá. Quando é que surgiu a Lucasa? A Lucasa surgiu de uma necessidade que eu percebi, porque como eu já estava no mercado aqui em Lajeado, fazendo projetos há uns 18 anos, e começou a entrar muita gente nova no mercado, muito arquiteto, muito engenheiro novo. Na época que eu vim para cá, existiam poucos profissionais, né? Então eu percebi que a minha família estava, vamos dizer, crescendo em termos de idade, né? Os filhos do colégio começaram a ir para a faculdade e tal, e a despesa começou a aumentar. Eu pensei, não, eu vou ter que partir para uma coisa maior, vou ter que me envolver mais, eu tinha tempo disponível e melhorar a renda. Então eu percebi a oportunidade de abrir uma empresa, começar a me envolver em construção. Tu fazia projetos para outros profissionais, para outras construtoras, é isso? Para outras construtoras, mais para clientes, para obras residenciais, né, e comerciais. O pessoal procurava fazer projetos de casas mesmo, né? Diretamente para a pessoa física. Alguém, vou construir, vou procurar o Sartori, ele vai fazer o projeto para mim. Isso, fiz mais de 3.000 projetos aqui em Lajeado. 3.000 projetos? Em 18 anos. E depois continuei fazendo, mas num ritmo menor, né? Entendi. E hoje tem muitos clientes que me procuram até hoje, clientes que eu fiz projeto há 20, 25 anos atrás, e aí eu indico a minha filha. Que legal. Tu te lembra dos bairros onde tu fazia mais projetos residenciais ou tu passa na frente, essa casa aqui fui eu que projetei? Eu lembro hoje da maioria, né? Mas eu fiz muita obra aqui em Lajeado, em todos os bairros. Eu fiz em Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Teutônia, Estrela, tudo que é lugar, até Soledade, fiz projetos, toda a região do Alto Taquari. Isso deu, obviamente, uma carteira de contatos de clientes futuramente para a Lucasa também, evidente. Com certeza. Né? Então vamos lá. Tu te lembra o dia que tu abriu a tua empresa, não? Na realidade, eu comecei a construção de um prédio lá, que foi o residencial Casa de Estudante, de uma ideia de um corretor de imóveis. Me deu a ideia ali e ele disse assim, não, em 90 dias eu vou vender todos os apartamentos. Então o projeto era um 23 JK. Então eu fiz o projeto, encaminhei na prefeitura, aprovei os projetos e ele começou a vender. Ele vendeu 3 apartamentos logo
Então pensei, agora vou ter que iniciar a construção, porque já tinha assinado os contratos, eu tinha prazo de entrega. Então eu fui atrás de alguns conhecidos, fazer algumas parcerias. Então eu falei com o Nicanor da Obra, né, que é meu parceiro até hoje, Obra Materiais de Construção. Nicanor foi meu colega no curso de Economia na Univates. Que bom. O Sérgio Schor, da Construshore também, foi meu parceiro até hoje. A gente troca apartamentos por material de construção. Daí eu não preciso me descapitalizar, minha empresa. Então são meus parceiros que me ajudaram muito no início e continuam me ajudando até hoje. Né? A Esquadria Santa Clara, do Nilson Purper também, Terraplanagem Gut também, fiz parceria com eles e até hoje trabalham comigo na parte de escavação e tal. Quando tu foi procurar o Nica, o Gut ou o alemão aqui da loja, o Schor, né? Sérgio Schor. Quando tu foi lá diz assim, olha, eu estou montando um negócio aqui, como é que foi a recepção? Qual é a importância a gente, quando começa uma atividade empreendedora, a gente ter parceiros fornecedores, e eu vejo pelo teu olhar que tu fala assim com uma certa emoção deles. Foram muito importantes no início da empresa. Foram, porque isso me deu uma tranquilidade de tocar o primeiro empreendimento, né? Então depois eu até tive pouco de dificuldade de vender ali as outras unidades, mas eu, graças a Deus, consegui terminar o prédio sem nenhuma dívida, né? Refresca a nossa memória, a Casa do Estudante, ela fica... Fica lá na rua Pernambuco, bem próximo da minha casa. Tem algum motivo especial o fato que tu moravas naquela região que tu começou a fazer os investimentos no São Cristóvão ou não? Olha, o motivo realmente foi a Univates, né? A Univates, naquela época e até hoje, ela atrai bastante o público estudante. Tem muito estudante que vem de fora, de toda a região do Alto Taquari e até de outras regiões, vem fazer faculdade aqui. Então, muitos acabam se estabelecendo aqui na região. Eu até vendi um apartamento há pouco tempo, uma família do Paraná, sério? Cujo filho faz faculdade na Univates. Compraram um apartamento. Pessoa de fora? Faz faculdade de medicina aí. A medicina traz pessoas do Brasil inteiro. Alice, tu te lembra de alguns colegas de outras regiões, outros municípios, ou no curso de arquitetura a grande maioria era aqui do Vale do Taquari? Não, também tinha outros colegas que eram de outras cidades vizinhas, né? Mas tudo mais próximo, né? É impressionante. Eu me lembro do professor, ele foi vice-reitor do Eloni Salve. Ele sempre fazia uma brincadeira comigo. Cada sala de aula nova, ou um prédio novo que a Univates está construindo, são mais X prédios, apartamentos em Lajeado. Então, realmente, o efeito multiplicador de uma universidade é grande, né, Luiz Carlos? Sim, eu comecei no São Cristóvão, depois acabei indo... Segundo empreendimento, eu fiz um bairro Hidráulica e depois eu voltei para o bairro São Cristóvão, porque ali a receptividade de venda na época era maior. Como é que foi o corretor? Realmente ele estava certo? Conseguisse girar logo o prédio ou demorou um pouquinho para tu pegar o ritmo, digamos assim, tanto da parte de construção e da parte comercial? Na realidade demorou, porque foram só umas vendas iniciais e depois deu uma parada, né? Mas depois a gente foi atrás, quando o prédio estava praticamente quase pronto. Eu tive um parceiro que me comprou apartamentos. Na primeira Construmóvel, eu não me esqueço, seu Elton Jäger, me comprou 2 apartamentos lá no Casa Estudante. Depois acabou me comprando mais 2 apartamentos num outro prédio que eu fiz. Isso é importante, né? Além de fazer um giro no negócio, isso dá credibilidade, né? Sim, com certeza. Tu falaste no início do programa que estava percebendo que estava iniciando uma grande quantidade de profissionais começando a atuar na área de engenharia, da arquitetura, e tu resolvesses ampliar o teu negócio. Da mesma forma, a área da construção civil, que é um grande motor do desenvolvimento de Lajeado, sempre foi muito competitivo. Como é que tu entraste nesse mercado para conseguir desenvolver a tua empresa? Bom, na época que eu abri a minha empresa, em 2004, o mercado era muito bom. Foi uma época de grande crescimento na construção civil. Os financiamentos imobiliários estavam sendo bastante ampliados pelo governo. A taxa de juros era muito boa. Já vinha de uma época muito ruim, que foi na década de 80 e 90, quando o BNH, inclusive, faliu naquela época, né? Eu me lembro de
de pessoas, amigos, conhecidos meus que tinham comprado apartamento e que estavam pagando as prestações e o saldo devedor era maior do que o valor do apartamento. Então, se eles fossem vender o apartamento, eles não iam conseguir quitar a dívida do banco, né? Isso mudou muito em 2004, ali com o governo Fernando Henrique Cardoso. Ele mudou, né, essas regras, vamos dizer assim. Então, a Caixa Federal e outros bancos começaram a assinar contratos de financiamento. A inflação também baixou muito, na época, com o Plano Real. Começa a ter referência. 94, em 94, o Plano Real baixou a inflação, então o pessoal começou a ficar com mais tranquilidade para adquirir um imóvel, que é um bem que tu adquire a longo prazo, né? Me diga uma coisa, o canteiro de obras, né? Tu é um cara que gosta de trabalhar no canteiro de obras e ao mesmo tempo trabalhasse com orçamentação, um número de indicadores. Qual é o grande segredo de um trabalho num canteiro de obras e qual é o grande desafio para fazer um bom gerenciamento num canteiro de obras? Eu acho que o importante é um bom planejamento e ter uma boa equipe de trabalho, né? Eu tenho hoje uma equipe que está comigo já há 7, 8 anos, né? Mesma equipe trabalhando comigo. Então, eu tenho um mestre de obra muito bom, organizado, inteligente, que é o Henrique, né? E ele tem uma equipe muito boa ali, todo mundo trabalha com muita satisfação e eu gosto que o pessoal trabalhe e se sinta feliz trabalhando na Lucasa. Alissa, o arquiteto, ele, quando desenvolve um projeto, ele deve ter uma visão de como vai ficar, como as pessoas vão se sentir dentro desse ambiente que é a sua casa. Tu gostas de participar também da execução do projeto, de vivenciar aquilo que foi pensado para ser transformado num projeto final? A gente fica mais na parte de projetos, mas em contrapartida tá junto no canteiro de obra, visitando para vendo se tá tudo certo, né? Conferência, né, de pontos elétricos, né? E aí a gente também faz os decorados, que é muito importante, né, para o consumidor ter uma visualização de como vai ficar, né, os espaços. A gente percebe que houve uma mudança muito grande da própria estruturação familiar, né? Então, a construção civil, principalmente a arquitetura, como é que ela avalia isso? É o cliente que estabelece já mais ou menos o nicho de mercado que eu vou trabalhar, que tipo de imóvel, como é que é a configuração do imóvel? Ou vocês acabam colocando as próprias opções da construtora de acordo com o perfil da construtora para o cliente? A gente faz uma pesquisa de mercado para ver o que o público está procurando. Não adianta a gente oferecer um produto que não vai ter procura. Então, mudou muito de antigamente para hoje, porque antigamente a gente tinha aquela dependência de empregada. E hoje a gente não tem. A gente também tinha os ambientes separados, sala, cozinha. Hoje não, hoje já é tudo junto, né? Não tem mais a dependência de empregada. E a sala e cozinha é em conceito aberto, então é tudo integrado. Tudo integrado. Isso aí. Ela não vai lembrar, né, Luiz Carlos, mas no nosso tempo de moleque as coisas eram bem separadas, cada um no seu quadrado, porque a organização, a estrutura familiar era assim, né? É verdade. E hoje o mundo, graças a Deus, modificou bastante isso. E a construção civil, obviamente, ela tem que se adaptar a essa realidade. Sim. Uma outra questão assim que a gente percebe, sempre falaram para mim que um bom processo de gerenciamento de materiais, no fluxo de materiais, o não desperdício era um fator importante na construção civil. Como é que tu observas isso, a evolução do mercado? Realmente está evoluindo muito? Existem novidades nesse mercado? O que mudou nos últimos anos, Luiz Carlos? Eu sempre procuro nas minhas obras economizar em tudo que eu posso, né? Então, se eu vejo um tijolo no chão, eu estou pedindo para juntar, né? Hoje eu, para ter uma ideia, o container eu só coloco na minha obra lá no finalzinho da obra, né? Até chegar na parte de gesso ali, eu praticamente não desperdiço nada, né? Depois o gesso, obviamente, dá um desperdício que é normal. Restos de azulejo é muito pouco. O meu azulejista, ele aproveita muito bem o material e não desperdiça nada, né? Então, e realmente o índice de desperdício na maioria das obras, sempre foi significativo. Eles fazem uma diferença na hora da orçamentação, na hora do resultado.
quem economiza mais consegue reduzir o custo, né? Existe alguns modelos modulares, ou seja, que alguns pedaços, entre aspas, da construção já vem pronto, já vem a parte hidráulica, elétrica. Como é que está evoluindo, por exemplo, em prédios residenciais que tu trabalhas? Na realidade, a única coisa que eu estou usando assim, que vem pronto é o corte e dobra da ferragem, né? No início a gente fazia ferragem toda na obra, cortava, dobrava, fazia os estribos. Agora isso eu compro tudo pronto. Então, aço, que é uma coisa muito cara, não tem desperdício nenhum, né? Qual é o profissional assim que a construtora considera o fundamental? Olha, esse cara aqui eu preciso ter o melhor na minha lei. Obviamente tem uma equipe, mas ele faz a diferença na construção civil. Na minha empresa é o meu mestre de obra. Mestre de obras. É. Ele tem um negócio, tem a obra na mão, equipe, materiais. É uma pessoa muito inteligente, como eu disse, ele fez curso técnico de edificações, né? Já está comigo há 8 anos, e ele consegue comandar muito bem a equipe dele. Isso, isso cria um fluxo natural, tipo uma linha de montagem de um veículo, digamos assim. É. O fornecedor, qual é a importância do fornecedor nesse processo da construção civil? O importante do fornecedor é entregar as mercadorias no prazo e com qualidade, né? Mas assim não tenho muito. Os meus fornecedores sempre me atenderam muito bem. O mercado aqui do Vale do Taquari sempre esteve, digamos assim, bem estruturado em nível de fornecimento de material para a construção civil. Isso é uma verdade? É uma verdade, só que o que ocorre hoje, o que ocorreu este ano foi a falta de materiais, né? Muita falta de materiais. Mas está faltando, né? Se falar em falta de material, eu tenho vontade de chorar aqui, né? Que na indústria automobilística, né? É desde amortecedor, é chip, é pneu. Quer dizer, às vezes tem um automóvel que está pronto, né, para ser emitido a nota fiscal e falta a lateral do espelho retrovisor esquerdo. Aí veio o direito. Então é um momento muito complexo. Aquela história de fique em casa, né, realmente funcionou. Fique em casa e desestruturou a indústria de maneira geral. Complicou a nossa vida aí. Vamos ver se dentro de alguns poucos meses volta tudo ao normal. Deus te ouça. Agora, o efeito disso é o aumento do custo, né? Então, um dos motivos que o custo de todos os produtos, digamos assim, quase foi às nuvens, é porque a cadeia de produção está completamente desestruturada. É a logística também toda, né? Entregar um apartamento sem a janela não dá, né? O automóvel sem a roda esquerda, direita também não dá. Graças a Deus a gente está conseguindo terminar nossas obras antes do prazo sempre, né? Então, nesse aspecto a gente está tranquilo. Estamos aqui batendo um papo com Alissa Sartori, Luiz Carlos Sartori, Lucasa Construtora. No próximo bloco eu quero saber... Quando o Luiz Carlos passa na frente de um prédio dele, quando ele olha aquele prédio, eu fico, qual é a característica que é a marca da Lucasa? E também eu quero saber da Alissa, no próximo bloco, qual é a importância dos projetos hoje decorados. Muitos prédios, né, muitos apartamentos, já as construtoras já deixam ele montado, de ver como é que o cliente reage quanto a isso. Pelo olhar aqui do David, né, que é o nosso colega aqui, ele tá louco para comprar um apartamento decorado. Vamos lá, né? Programa O Meu Negócio com apoio de Cindy Lojas Vale do Taquari, Leopoldo 47, Capel Imóveis, Moto Mecânica, Black Contabilidade, Casa Nostra, Solar Sul, Richter Group e Construtora Privilégio. Volta já. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria chegou. Capel Imóveis te convida a conhecer o edifício Nirvana no bairro Conventos. Apartamentos 2 dormitórios com elevador a partir de R$135 mil, com apenas R$5 mil de entrada e financiamento pela Casa Verde Amarela. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 992 44 1500 ou acesse capelimóveis.com.br.
O Cindy Lojas, em parceria com a Green Card, oferece o cartão Benefício Refeição Alimentação, com benefícios que não podem faltar na mesa do seu colaborador. São mais de 500 mil usuários que desfrutam desse benefício. Para as empresas, o Green Card é a melhor solução para o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Gera isenção de encargos sociais e incentivo fiscal. Aproveite e contate pelo fone 3-710-2080. Leopoldo 47, movidos por bons momentos e feito de histórias. Chega mais que de terça a domingo o teu lar Doce Bar tá na área com 14 torneiras de chopp bem gelado, coquetéis clássicos e releituras e, claro, uma culinária saborosa e descomplicada de lamber os dedos. Toda quarta-feira com música ao vivo, nesta semana com Iago Chapuz. Restaurante Subway Lajeado. Vamos montar novas possibilidades juntos? A promoção mais gostosa desse Brasil todinho está rolando todo dia 30 nas lojas Subway de Lajeado. Comprando um sub de frango defumado com cream cheese de 15 centímetros, você leva outro de 15 centímetros totalmente grátis do mesmo sabor. Subway Lajeado. Como quiser, onde você quiser. Construtora Privilege. Atua há 10 anos no mercado de obras residenciais e corporativas. Conheça os nossos empreendimentos e descubra o conforto e a eficiência dos nossos imóveis. Visite privilege.eng.br e saiba mais. Em Lajeado, fone 3011-7272. Quando você diz sim para a energia solar, você diz sim para o futuro. Entre em contato com a Solar Sul Energia Solar e economize até 95% na sua conta de luz. A Solar Sul tem matriz em Taquari, no Rio Grande do Sul, e filiais em Teutônia e Charqueadas, e mais de 1.000 usinas solares instaladas em todo o solo gaúcho. Solar Sul, produzindo a energia do futuro para mudar sua vida hoje. O Meu Negócio, compartilhando experiências. Estamos retornando com o programa O Meu Negócio, na companhia de Luiz Carlos Sartori, Alissa Sartori, Lucasa Consultora. A minha dica de livro hoje é de Arthur Rufino, Inovação para Não Inovadores. Crie oportunidades rentáveis para o seu negócio e conquiste um posicionamento único no mercado. Arthur Rufino, ele é filho de Geraldo Rufino, o famoso autor do best-seller O Catador de Sonhos. Vale a pena, muito interessante, criativo, inovação para não inovadores. Quero mandar um abraço especial para o meu ex-colega Luiz Ertel, que está mandando um registro especial também para ti. Luiz Carlos está na companhia do programa. Programa O Meu Negócio, sempre com apoio de Leopoldo 47, seu bar, Doce Bar, movidos por bons momentos e feito de histórias. Cindy Lojas, Vale do Taquari. Falando em Cindy Lojas, quero mandar um abraço também para o Jairo Valando, presidente do Sinduscom. O Jairo foi eleito, né? Foi eleito agora, substituindo o seu José Zagonel. Grande figura. Grande figura. Os dois, né? É, os dois. José Zagonel foi um que me inspirou também a abrir a Lucasa, um empresário, hoje uma das maiores construtoras aqui da região e uma das maiores do Rio Grande do Sul. O Zé é uma referência, né? Uma figura envolvida na comunidade. Que bom que a gente tem construtoras que nem a Lucasa, do Zé Zagonel, e que fazem um trabalho muito bem feito aqui em Lajeado, no Vale do Taquari. Apoio de Capel Imóveis, capelimóveis.com.br, vendas, locações e financiamentos imobiliários. Construtora Privilege, há 10 anos une conforto e eficiência em obras residenciais e corporativos. 3011-7272. Casa Nostra, confira a linha de personalizados, sugestões para presentes corporativos e amigo secreto. Falando em Casa Nostra, mandar um abraço para o Dornei. O Dornei conseguiu um feito, Luiz Carlos. Ele ensinou ao nosso colega aqui, o David, como é o processo de abrir um espumante sem causar maiores problemas no ambiente. É isso, né, David? É isso. Quem mais? Richter Group, investimentos imobiliários. Solar Sul, energia solar, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje.
Black Contabilidade, serviços contábeis com segurança e motomecânica, novos, seminovos e locação de veículos. Alissa, qual é o grande desafio de fazer um projeto com um apartamento decorado? O grande desafio é que a gente não tem um cliente específico. Então, a gente precisa tentar pensar em coisas que agradem a maioria das pessoas. Não adianta a gente fazer uma loucura, né, alguma coisa muito diferente e daqui a pouco não vai estar agradando o maior público, né, o público em geral. Então, a gente tem que ir com calma, usar cores mais neutras, né, materiais não tão diferentes, não tão exóticos e ir trabalhando nesse sentido. Eu vi que um dos prédios que vocês lançaram há pouco tempo, que aliás ficou um prédio muito bacana, é o Porto Fino, ali na São Pedro, né? O Porto Fino é um prédio de 14 pavimentos, só tem apartamentos de 3 dormitórios com suíte, tem box sobrando lá, então é um empreendimento de alto padrão. Na famosa São Pedro, quando vim de Forquetinha para Lajeado, eu fui morar na São Pedro 79, então conheço muito bem aquela região. Nessa linha, como tu escolhes um local para fazer um investimento, para fazer um prédio novo da Lucasa? Normalmente quem me oferece os terrenos são as imobiliárias. Toda semana tem corretor de imóveis me oferecendo terreno. Então eu dou a preferência por aqueles que eu possa fazer uma permuta. Porque, nesse caso, eu não me descapitalizo se eu tiver que comprar um terreno. Hoje os terrenos em Lajeado estão bem salgados, o preço, né? Então eu prefiro fazer permuta. Isso, e aí eu tenho ainda assim muitas escolhas, porque eu tenho muita oferta. Tem muita oportunidade, então. Muita oportunidade. Tu desenvolveu vários projetos no São Cristóvão, na hidráulica, o Porto Fino, que é ali no Florestal. Falasses dessa relação com as imobiliárias, né, com os corretores. Como é o processo de vendas da Lucasa? Bom, as vendas, normalmente eu começo as vendas logo no início da construção, eu abro para algumas imobiliárias, depois todas as imobiliárias que me procuram a gente abre também, né? Eu faço financiamento direto comigo em 48, 60 vezes, ou o cliente vai dando uma entrada, paga uma parcela e pega o restante do saldo quando o prédio estiver pronto para quitar o imóvel na conclusão da obra, né? Eu vejo que tu falasses anteriormente que tu preza muito pelo prazo de entrega. Isso para ti é uma questão de honra e, obviamente, é um respeito pelo próprio cliente, é isso, né? Eu até hoje nunca atrasei nenhuma obra, pelo contrário, sempre entreguei todas as obras antes do prazo. Isso dá uma certa credibilidade, uma garantia, segurança para quem adquire. Exatamente. Me diga uma coisa, quando tu desenvolveu vários projetos assim no São Cristóvão, no hidráulica e agora o Porto Fino, né? Tu teve mudança de características à medida que tu vai evoluindo? Como é que tu faz assim, adaptação em relação ao mercado? O Porto Fino, por exemplo, tem uma característica singular. Ele tem uma localização diferenciada, são 2 unidades em cada andar. Tu trabalhasse já num outro segmento. Como é que é essa migração de segmentos do perfil do cliente? Na verdade, a Lucasa tem todos os tipos de clientes, né? Tem apartamentos que se enquadram no Casa Verde e Amarela, né? E tem apartamentos classe A. Então, a gente procura atender todos os tipos de cliente, né? O cliente de renda média e renda baixa, até o cliente de renda alta, né? Como é que tu avalia o potencial do mercado na nossa realidade hoje e daqui para frente? Tu achas que o mercado está bem servido, tem um potencial de crescimento? Pela tua experiência, para que lado vai o segmento da construção civil de Lajeado e do Vale do Taquari? Na minha opinião, a construção civil ela depende muito da economia nacional, né? Então, se o Brasil não crescer, né, o Vale do Taquari, apesar de ser um vale muito próspero em relação à maioria das cidades brasileiras, ele sofre também quando o Brasil não vai bem,
com essa pandemia toda que ocorreu aí no ano passado e esse ano, então o mundo inteiro sofreu com isso aí. Então isso dificulta bastante, né, a vida de todo mundo, na realidade, né? A maioria dos imóveis, eles dependem pelo valor investido, pelo prazo de linhas de financiamento. Linhas de financiamento. Importante também, se o Brasil crescer e gerar emprego e renda, e aumentarmos a renda do trabalhador brasileiro, a construção civil pode crescer num ritmo bem maior. Ela ainda é empregadora de muita mão de obra, a construção civil. Gera muito emprego. Gera muito emprego. Tu acreditas assim que o futuro do negócio, qual é a expectativa que tu tens? Se a gente olhar dos bairros de Lajeado, tu está focado especificamente no desenvolvimento, por exemplo, do São Cristóvão, que é um bairro que está crescendo muito, a nossa universidade digamos assim, é catalisador do desenvolvimento. E na área comercial, como é que foi a tua experiência do ponto de vista de construir para empreendedores, não só para a área residencial? O prédio comercial eu só fiz um, né? Eu vejo que a área comercial em Lajeado tem muitos imóveis fechados, né? Ainda mais com essa pandemia aí. E eu prefiro construir obras residenciais, né? Porque o brasileiro, ele vai, quem casa quer casa, vamos dizer assim, ele vai crescendo, vai evoluindo, todo mundo quer, com uma certa idade, arruma um emprego, quer sair de casa, quer ter seu cantinho para morar. Como é que tu escolhe o nome dos prédios? Eu sempre tive nome de cidades da Itália, né? Como tem origem italiana, depois que, agora os últimos empreendimentos, nós mudamos para nomes escolhidos pela minha filha, a arquiteta Alissa. Nomes que vêm pela cabeça. E a gente procura ter um nome bonito, assim, que chama atenção, né? Principalmente, às vezes, tendo um pouco o perfil do prédio, etc. e tal. Alissa, estamos encerrando o nosso programa, já estamos nos preparando para encerrar. Daqui a pouco tem o brinde, né, do espumante, em nome do meu negócio. A gente recebe sempre com muita satisfação os empreendedores, né? Por isso que é a simbologia do brinde. E nessa linha, por que vale a pena a vida do empreendedor, tanto para você, Alissa, que está começando, e Luiz Carlos? Você se enxerga numa outra atividade fora o empreendedorismo? Por que está valendo a pena a vida de ser empreendedora? Eu acho que se a gente é empreendedora, a gente corre atrás do que a gente quer, ninguém precisa dizer o que a gente precisa fazer. Então a gente tem uma visão e vai atrás dos sonhos que a gente, né, quer realizar. Eu costumo dizer que o empreendedor no Brasil é um herói, né? Porque ele lida com órgãos públicos que tem muita burocracia, né? Então, hoje a Prefeitura de Lajeado falta funcionário, o Corpo de Bombeiros também falta funcionário. Eu acho difícil, eu não consigo aceitar um projeto contra incêndio ser encaminhado a Santa Cruz do Sul para aprovação. Deveria ser aprovado aqui em Lajeado, não pode ser aprovado em Santa Cruz. Então o governo estadual tem que contratar mais gente, né? Isso dificulta muito a vida do empresário. Mas eu sou uma pessoa muito otimista, né? Sempre fui otimista e eu tenho esperança que todos os brasileiros tenham uma vida melhor, né? Que o Brasil cresça, gere emprego, gere renda para todo mundo, que o povo brasileiro tenha mais união, né? Nós temos hoje uma rivalidade política muito grande e eu gosto mais que o povo seja unido, né? Um ajude o outro. O clima anda meio extremado, digamos assim, né? É. Tomara que a gente encontre dias melhores, é isso? É isso aí. Quero te agradecer e a Alissa pela participação. Espero que tenham gostado de fazer esse bate-papo aqui agradável sobre a Lucasa. E volte sempre. Tá, muito obrigado pelo convite. Estamos às ordens. Obrigada. Encerramos aqui o programa O Meu Negócio, na sua edição número 007. Semana que vem estará aqui, deixa eu ver, o Alexandre Gerhardt, da Protepac, da Grande Teutônia. Em homenagem ao David, vou trazer um pessoal de Teutônia aqui.
Programa O Meu Negócio, sempre com apoio de Capel Imóveis, Leopoldo 47, Cindy Lojas Vale do Taquari, Construtora Privilégio, Motomecânica Volkswagen, Black Contabilidade, um abraço para Grazi, Casa Nostra, Solar Sul, Energia Solar e Richter Group. Vamos fazer um brinde e desejar sucesso, saúde e paz a todos os empreendedores do Vale do Taquari. Abraço. If you're gone